Senhores colegas vereadores, vereador Nino, vereador Tandique, vereador Kaique, vereador Vinícius, vereador César, vereador Augustão, vereador Eder Júnior, vereador Fabrício, Luca Lima, vereador Enilda, vereador Ivo, vereador Ivete, vereador Tandique, vereador Gurita e vereador Cláudio Magalhães. Boa tarde a todos, colegas. Colegas, é disso que eu não sei se todos os colegas sabem, a Câmara recebeu uma denúncia contra o nosso colega Luca Lima, o vereador Luca Lima. Essas denúncias também estão sendo vinculadas nas redes sociais. Eu acho que todos os vereadores já tiveram. Existe uma pressão social com relação a vidas, etc., muito grande contra a casa, contra esse presidente. E, institucionalmente, a gente precisa tomar posições, de acordo às normas, de acordo a uma razoabilidade. E nós não tínhamos, inicialmente, nenhuma representação formal na casa. E também o Ministério Público também não tinha. Depois foi protocolado no Ministério Público e foi protocolado na casa. O vereador Vinícius, acho que já propôs, já protocolou o Código de Ética? Um projeto de resolução. Nós não temos na nossa casa um código que explicitamente determine o passo a passo de cada situação a fazer ao chegar uma representação aqui. Existe um artigo no regimento, ou na lei orgânica, outro no regimento ali, outro aqui. Mas a gente sabe que após a formalidade da denúncia, a gente precisa se posicionar, Então, eu pedi inicialmente, os advogados da Comissão Legislativa, o procurador e o controlador fizeram um grupo. Eu participei desse grupo, estudou todo o procedimento. E eu pedi um parecer à Procuradoria, no final desses estudos, que a Procuradoria formulasse um parecer. Vossas Excelências já estão de posse desse parecer, eu acho que está nesses documentos aí que nós entregamos. Esse parecer, eu vou ler aqui para todos. Parecer jurídico número 035/2021. Todo mundo tem a cópia do parecer aí? Tem. Consulente, Presidência da Câmara Municipal. Ementa, denúncia escrita, documentos coligidos. Análise dos requisitos do parágrafo 1º do artigo 214 do Regimento Interno da Câmara. Encaminhamento para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para análise. Vamos lá. A Secretaria Parlamentar da Câmara Municipal de Vereadores do município de Ilhéus encaminhou a esta Comissão Legislativa, a pedido da Presidência, documento subscrito pelo advogado Reinaldo Weber Ferreira Duarte, da Luiz Santos, por meio do qual foi noticiado acerca de 2 denúncias perante o Ministério Público Estadual em desfavor do vereador Mauir Lucas de Freitas Lima. Segundo consta na denúncia, os atos praticados pelo vereador e já denunciados no órgão ministerial desrespeitam regras das searas penais, cíveis e administrativa. Inclusive, violam flagrante e politicamente a ética, a moral e o decoro. Ao final, requereu que seja adotado e instaurado o procedimento de investigação e apuração, em razão das condutas supostamente praticadas pelo vereador Lucas Lima, com fulcro na lei orgânica do município, bem como no regimento interno da Casa de Leis, ressaltando que apresentara, junto aos fatos narrados, especificamente para o caso ora apresentado, com base nos fatos e nas provas acostadas à presente notícia. Análise jurídica. Prima facie urge trazer a registro que, após investido na vereança, os nobres vereadores têm deveres a cumprir, e várias são as sanções previstas para seu descumprimento. De acordo com o artigo 84 do Regimento Interno, são deveres do vereador, artigo 84,
dos deveres do vereador e da forma de advertência. 1. Quando investido no mandato, não incorrer em incompatibilidades previstas na Constituição ou na lei orgânica do município. Observar as determinações legais relativas ao exercício do mandato. Desempenhar fielmente o mandato político, atendendo ao interesse público e às diretrizes partidárias. Exercer a contento o cargo que lhe seja conferido na mesa ou em comissão, não podendo excusar-se ao seu desempenho. Comparecer às sessões pontualmente, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, e participar das votações, salvo quando se encontrar impedido. Manter decoro parlamentar. Não residir fora do município. Conhecer a observância do regimento interno. Então, destacou aí o parecer, manter decoro parlamentar. Note-se que vários são os deveres que o vereador deve cumprir para exercer o seu papel. Não seria crível, portanto, se para o seu descumprimento não fossem previstas sanções. Nesse sentido, de rigor, trazer a conhecimento o quanto contido no artigo 85, também no regimento interno. Sempre que o vereador cometer dentro do recinto da Câmara excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá o fato e tomará as providências seguintes conforme a gravidade. Advertência em plenário, cassação da palavra, determinação para retirar-se do plenário, suspensão da sessão para entendimento na sala da presidência, proposta de perda, suspensão do mandato com provocação da Comissão de Ética e decoro parlamentar, de acordo com a legislação vigente. Conforme acima grifado, o inciso 6º do artigo 84, prevê como dever do vereador manter decoro parlamentar. E enfatizando ainda mais esse entendimento, o artigo 213 prevê seu descumprimento como uma das possibilidades de cassação do mandato, se não vejamos. Artigo 213. A Câmara procederá à cassação de mandato do vereador pela prática de infração política administrativa, definida na legislação incidente e especificamente, inciso 1, pela prática comprovada de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, independentemente de decisão judicial definitiva transitada em julgado. Pela prática comprovada de quebra de decoro parlamentar. Pela comprovação, fixação de domicílio fora do município. Parágrafo único. O julgamento far-se-á em sessão ordinária ou extraordinária, para esse efeito convocada, assegurando-se ao acusado o devido processo legal e a ampla defesa. Ocorre que a cassação de mandato de um vereador deve ser aplicada em último ratio, ou seja, em último caso. Quando não mais tiver disponibilidade de aplicação da advertência e suspensão, ou quando aquela já for a sanção prevista legalmente. Várias são as possibilidades do denunciante, entretanto, há previsão legal no regimento interno da formalidade como essa denúncia deverá ser apresentada. Assim sendo, assevera o parágrafo 1º, artigo 214, do regimento interno desta Câmara, ex-vi. Artigo 214. O processo de cassação será composto pelo recebimento da denúncia e, posteriormente, pela admissão de parecer da comissão processante, sendo ultimado pelo decreto legislativo de perda de mandato. Devidamente publicado. Parágrafo 1º. A denúncia poderá ser apresentada por escrito por vereador, partido político ou qualquer eleitor, com exposição da infração e indicação das provas, e será lida em plenário na sessão ordinária seguinte ao protocolo. Por certo que, da análise do parágrafo acima, a denúncia para ser lida, importante observar essa parte aqui, por certo que, da análise do parágrafo acima, a denúncia para ser lida em plenário deverá conter os elementos mínimos quais sejam: ser apresentada por escrito, por vereador, partido político ou qualquer eleitor, com exposição da infração e indicação das provas. Os requisitos sobreditos são requisitos cumulativos, ou seja, deverão constar todos eles para que tramita e siga. Da análise do documento apresentado, o procurador informou, abre aspas, o ingresso de 2 representações por mim subscrita, junto ao Ministério Público Estadual Ilhéus. Somou-se ao documento apresentado 3 instrumentos de mandatos procuratórios, subscritos por 3 outorgantes ao procurador subscrito no documento. Acerca das provas, olha o que diz o próprio advogado. Sobreleva-me registrar
que a robustez do latus probante, que alicerça as representações sobraditas, conquanto não sirva de instrumento de prévio julgamento em respeito ao devido processo legal. No entanto, revela fortes indícios de procedência das denúncias. O próprio denunciante, ele está dizendo que as provas que ele tem, ele não vê instrumento de prévio julgamento, mas que revela fortes indícios de procedência da denúncia. Depreende-se que no procedimento protocolado do Ministério Público, possivelmente foram apresentadas algumas provas, que não foi apresentada aqui junto com a denúncia. Nesse íntere, traz-se que dentre as várias comissões permanentes, existe nessa Casa de Lei a instituída Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 1º, inciso 9. E tratando-se de possível conduta incompatível com a atividade da vereança, cabe a esta comissão a emissão de parecer para o trâmite legal do procedimento. Sobre a temática aqui tratada, o artigo 81 do Regimento Interno assim prevê. Artigo 81. Compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar acatar e receber do plenário ou da mesa diretora denúncia de quebra de decoro parlamentar. Especificamente com relação ao decoro parlamentar, o artigo 81 do nosso regimento, ele diz: compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar acatar e receber do plenário ou da mesa diretora denúncia de quebra de decoro parlamentar. Relatar em conformidade com o Código de Ética e Decoro Parlamentar dentro dos prazos experimentais. Assim sendo, considerando a existência de comissão específica para este fim, não se vislumbra que a deliberação deva ficar a cargo singular da presidência, devendo o referido documento ser encaminhado para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para análise de seu recebimento ou não. Conclusão. Diante do quanto exposto, Ivo, por favor, aqui é importante, que é a situação de um colega nosso aqui, e aí eu vou botar em discussão e a gente precisa que os colegas entendam. Então, é o momento de... a conclusão do parecer, que é um parecer. Diante do quanto exposto, considerando o quanto constante acerca dos requisitos necessários para a leitura da denúncia em plenário, no parágrafo 1º do artigo 214 do Regimento Interno, esta comissão recomenda que a denúncia seja encaminhada para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para a sua deliberação acerca do recebimento ou não. É o parecer. Esse parecer é peça meramente opinativa, não vinculando o parecer das comissões e plenário. Ou seja, o parecer da comissão é no sentido de que, nesse caso, a Comissão de Ética precisa exaurir um parecer pelo recebimento ou não. Não vai entrar no mérito. A Comissão de Ética vai exaurir parecer pelo recebimento ou não. E esse parecer vem para plenário. Quem decide é o plenário. Quem decide é o plenário. A denúncia vai para a Comissão de Ética, a Comissão de Ética vai... Por quê? Inclusive, depois dessa decisão, Vinícius Alcântara, que eu pedi para ler o seu código, e o seu código fala isso. O trâmite que está lá, no código que Vossa Excelência protocolou aí, é esse. O que é que acontece? Decoro parlamentar, o artigo 81 diz, quem acata ou não é a Comissão de Ética. Acata, ou seja, ela vai dar um parecer. Por quê? E processualmente. Já pensou? Chegou aí agora, ontem, uma denúncia de um papel higiênico contra um vereador. Eu pego esse papel e boto em votação? E tem que existir, né, a questão da admissibilidade. O juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade, ele não entra no mérito, não. A Comissão de Ética vai analisar quem foi que fez a denúncia. Essa denúncia obedece os requisitos de narração do fato, se indica as provas. Essa denúncia aqui, ela deve ir a plenário. Aí fez o juízo de admissibilidade da peça denunciante. A presidência recebe e o plenário vai decidir se abre ou não
a comissão processante. Ou seja, a decisão vai ser do plenário. Mas quem vai exaurir parecer com relação ao recebimento ou não? Por quê? Aí vamos lá. Se a comissão de ética disser que não é para abrir processo, o plenário segue o parecer? Se seguir o parecer, não abre. Se não seguir, abre. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? O plenário é que vai decidir, em discussão. Mas, Excelência, em discussão. Eu entendo, né, que existiria realmente uma denúncia, né, fundamentada, como está aqui no artigo 214, parágrafo 1º. Aqui se trata de apenas um ofício. Um ofício. Aqui não tem nem a juntada de conjunto probatório. Eu entendo que nem deveria, professora Enilda, ir para a comissão de decoro parlamentar. Deveria, o presidente, pedir que o denunciante trouxesse provas e denúncia realmente formalizada. Porque aqui se trata de um ofício noticiando uma situação que foram feitas 2 representações no Ministério Público. Então aqui não tem a exposição fática de qualquer conduta, aqui não tem nada que diga que ele feriu o decoro parlamentar. Nessa peça que ele juntou aqui, que é apenas um ofício comunicando ao presidente. Não se trata formalmente de uma denúncia. Então eu entendo que não deveria nem ir para a comissão, deveria abrir um prazo para que o denunciante formalizasse uma denúncia e trouxesse provas, porque como é que a comissão irá analisar? Porque pelo que está aqui, a comissão não teria que nem receber isso aqui, no meu entendimento, juridicamente falando. Está em discussão? Não, podem falar. É em discussão. Eu também tenho esse entendimento que Vossa Excelência, o presidente, deveria indeferir esse pedido, deveria indeferir, já que não tem prova nenhuma, indeferir. Porque diz claro o regimento que tem que ser com prova. Não tem, indefere o pedido. É o meu entendimento. Porque, professor Gurita, não existe, aqui é uma notícia que existe, foi feito 2 representações, entendeu, doutor Ademir? Não há uma exposição do fato, não sabe se foi decoro, se foi o inciso 1º do artigo 213, então é uma coisa muito aleatória. Então eu entendo que deveria esperar realmente uma denúncia propriamente dita, com conjunto probatório, para poder ser encaminhado para a comissão de ética e decoro parlamentar. É o que eu entendo. Discussão, vereador Ivo. Em discussão, senhor presidente. Senhor presidente, tendo em vista que aí é uma indicação de encaminhamento sem provas. Tem alguém com o microfone aberto aí, o vereador Tandic. Então, não tem nem o que caminhar para a comissão de ética. É uma coisa que a gente não está entendendo nada desse texto. Sinceramente, eu vou ser sincero para o senhor. Estou tentando já ler 2 vezes e não consigo pegar realmente o que ele quer dizer. Entendeu? Apenas o que eu leio é que está querendo atingir a imagem do vereador e, em contrapartida, atinge a imagem desta casa também, quando há divulgação em redes sociais. Por isso que eu fiz menção... Em discussão. Presidente, em discussão. Em discussão, presidente, em discussão. Em discussão. Vai, professor. Eu entendo a colocação, e a gente tem passado dias difíceis, que a gente sabe que isso aqui é todo um ataque orquestrado para atingir. Isso tem um vereador aqui envolvido, um candidato a prefeito derrotado, alguns partidos políticos que se juntaram a 3 ex-assessores que eu mandei embora e aí inventaram um monte de coisa. Estava plantado dentro do meu escritório, fazendo filmagens, gravações, obviamente com os recortes devidos, só aquilo que interessa, pegando situações, como faz em televisão, né? Para denegrir nossa imagem, atacar a família, querendo que a minha esposa se separe de mim, como se eu tivesse um comportamento sexual absurdo, que eu agredisse as mulheres, que eu ficasse galanteando mulheres, coisa que eu jamais fiz nem quando era jovem. Sou casado há 26 anos, tenho um casamento sólido. Então, é um ataque orquestrado aos meus negócios, aos meus colaboradores, à minha imagem. Eu tenho 49 anos. Quando isso aconteceu, que eu descobri que as 3
pessoas que cometeram esses crimes absurdos e foram processadas por danos morais, já foram processadas, e pode começar a guardar dinheiro, estão desempregados, muito difícil arrumar emprego, pessoas com esse comportamento de traição, de maldade, de querer destruir a família, destruir o mandato, distribuir uma carreira privada. Eu nunca tive um cargo público na minha vida, nunca. Eu nasci na roça, trabalhei na roça, na construção civil, eu saí lá de baixo. E aí, só para terminar, presidente, me permita mais um minuto, porque a questão aqui, eu sou o foco. E eu estou quieto há 15 dias, aguentando fala de alguns bloguinhos pagos por um vereador dessa Câmara, um ex-candidato a prefeito derrotado e alguns partidos derrotados da última eleição. Que não se conformam. O primeiro ataque foi antes da eleição, que a minha clínica é isso, aquilo outro. Inclusive, minha clínica não foi nenhum vereador, nem prefeito, nem promotor ajudar até hoje. Quem paga a conta sou eu. E lá tem até paciente que é da tutoria da prefeitura, que a prefeitura não paga, não dá os alimentos há 5 meses, porque não está recebendo. Eu que pago a conta. Tem família que não paga há 6 meses por causa da pandemia, e eu que pago a conta. Mas o ruim sempre sou eu. Eu nunca roubei, nem quando precisei, quando passei fome. Nunca. No meu patrimônio não tem R$1 de salário, e não sou contra quem tenha. Não entenda isso. Não sou contra quem tem, que é natural. Quem trabalha no setor público tenha o patrimônio vindo do setor público. Mas eu nunca tive um cargo público. E no momento que eu descobri essas falsidades, essas mentiras, leviandades criminosas, promovidas por um vereador e um candidato derrotado a prefeito de alguns partidos de merda, desculpa pelo merda, eu as demiti sumariamente, as onerei. E ainda permiti que elas ainda recebessem o pagamento de março. E isso tinha 2 meses de mandato. 2 meses apenas de mandato. Pessoas sem qualificação para assumir assessoria. Então eu encerro por aqui, presidente, dizendo, eu nunca cometi na minha vida ato ilícito. Nunca. E desafio qualquer um mostrar uma foto pegando dinheiro de algum vereador, de algum assessor. Para concluir, vereador. Concluindo, eu, como todos sabem, tenho projetos sociais há mais de 10 anos. Sem ser vereador, sempre gastei em torno de 10, 12, 15 mil reais mensais, beneficiando comunidades distritais, comunidades urbanas, projetos sociais e tudo mais. Este ano eu fiz dezenas de mutirões, até estradas. Este ano, Estrada do Mariajá, fiz em janeiro. Ponto do Mariajá, fiz em fevereiro. Mutirão no Alto Nossa Vitória, fiz em fevereiro. E assim vai. Eu gastei mais de 30 mil reais de mutirões do meu dinheiro. O meu salário de vereador vai tudo para ajudar a população. Por que eu pegaria 100, 200, 300 reais de algum assessor? Tem sentido isso? Tem sentido eu, com 26 anos de casado, apaixonado até hoje pela minha esposa, uma professora inteligente, linda, maravilhosa, de boa formação, ficar olhando para pessoas que eu não tenho nem admiração física, muito menos intelectual, muito menos de qualquer forma. Enquanto tantas mulheres aí acham que a gente é vereador, é fazendeiro, é empresário. Vereador, para concluir. Então, para concluir, não existe nada contra mim de verdade e verídico. E tudo será contestado. O vereador que se manifesta e apoia essas articulações infames, o dito derrotado candidato a prefeito, os devidos partidos e quem mais se envolver, esses blogs xing-ling que só divulgam coisas infames. Os blogs sérios, não. Vê se alguém divulgou que eu já salvei mais de 3 mil vidas de dependentes químicos. Não é cara que toma um golinho de cerveja, não é coisa que bate na mãe e no pai. Vê se alguém divulgou que eu fiz mais de 500 quilômetros de estrada nos últimos anos para Ilhéus, que eu fiz mais de 200 ruas, que eu dou durante 10 anos 80 cestas básicas por mês. E vai por aí fora uma infinidade de feitoria. Nenhum blog divulgou. Mas quando alguém inventa uma mentira, Jorge Amado ficou rico e famoso no mundo por aproveitar da situação desse nosso país fofoqueiro mentiroso e traiçoeiro um com o outro. Mas pessoas que não têm capacidade vai tentar destruir a família, a vida familiar, a pessoa e não só o candidato. Se tem denúncia trabalhista contra mim, vai no Ministério do Trabalho. Se tem denúncia no centro de vereança, vai na promotoria. Tem órgãos direcionados. A ideia é arquitetada para destruir a imagem, o casamento, a vereança, a empresa e tudo mais. Ela é arquitetada e ela é continuada durante 20 dias. E vai continuar por mais tempo.
Então, daí já dá a análise de quem está por trás. Perseguição política. Senhores colegas, Senhor presidente, em discussão. em discussão, vereador Augustão. Senhor presidente, essa casa, ela tem um corpo de vereadores e, na minha opinião, eu estou olhando aqui esse documento, na página 1ª, onde fala de investigação e apuração. Então, eu digo o seguinte, qualquer denúncia, primeiro ela tem que ser investigada e apurada. E o documento que eu recebi aqui, eu tenho 3 folhas aqui que eu não consigo entender nada, ver nada, então eu gostaria de... Certo. Tá. Então, eu acho que tudo tem que ser denunciado, toda as denúncias tem que ser investigada e apurada para depois, tanto a comissão de ética quanto a casa tomar a sua devida posição. Isso é por momento. Em discussão, senhor presidente. Discussão, vereadora Enilda. Boa tarde a todos. Eu quero discordar do vereador Tandic quando diz que não deve ser encaminhado à comissão de ética. Se chegou a esta casa uma denúncia contra qualquer um de nós, esta casa tem uma comissão de ética, não estou criando aqui juízo de valor. É preciso que seja encaminhada à comissão competente para que ela emita, depois de ouvido todas as partes, emita um parecer para esse sim a gente discutir e deliberar aqui no plenário. Então, nós não estamos aqui nem para acusar e nem para absolver ninguém, né? Porque não somos nós. Mas acho que esta casa tem o dever com a comunidade de dar encaminhamento a tudo que chega aqui. Então, se chegou o ofício, mesmo que não venha encaminhado, mas se chegou junto, que se tem uma investigação junto ao Ministério Público, não importa, acho que essa comissão tem que sentar, tem que ouvir todas as partes e emitir um parecer que esse sim vem para o plenário para fazer o debate da política. Então, eu só queria encaminhar... Professora, me permite uma parte? Não, Mas, excelência vereadora, quando se fala em denúncia, você tem que ter a exposição do fato. Eu estou dando minha opinião de que opinião. não... Vereadores, ela deu Só opinião. concluindo, presidente. Para concluir, vereadora Enilda. Então, eu creio que nós temos que aqui não fazer o debate de valores, de juízo de valor aqui, nesse momento, mas que seja encaminhada à comissão de ética e, no momento adequado, com o parecer da comissão, volta para o debate do plenário. Vereadores, você viu que a discussão foi colocada, é porque processo às vezes confunde. A comissão de ética, ela não vai instruir processo, nem vai dizer quem é culpado, quem é inocente nesse primeiro momento. O problema é justamente esse. Eu, como presidente, eu poderia fazer esse juízo de admissibilidade, entendeu, Vinícius? Esse juízo de admissibilidade que o vereador Tandic está fazendo, que o vereador Gurita fez, eu também posso fazer aqui o meu juízo de admissibilidade. O que é juízo de admissibilidade? É verificar isso. Os fatos narrados, quem está narrando, a indicação de provas, esse conjunto aí autoriza colocar o plenário para abrir um processo, entendeu, Vinícius? Esse juízo de admissibilidade, ele tem que ser feito em qualquer processo. Só que é o seguinte, gente, eu estudei também, nós tivemos o escritório que assessora a gente, o procurador, o controlador, e decidimos, eu decidi acatar, esse juízo não vai ser feito por uma pessoa só. Esse juízo vai ser feito por um órgão colegiado. E qual é o órgão colegiado dessa casa que tem mais legitimidade de fazer esse juízo? A própria lei diz, é a comissão de ética. Então, aqui a gente está lendo, eu tenho a minha opinião, o Enildo tem a dele, o Tandic tem a dele. Mas a comissão de ética, ela vai analisar isso aí, os três. E tem que vir a maioria lá dizendo, o parecer é pelo arquivamento da denúncia.
o parecer pelo recebimento da denúncia. Aí, nesse momento, cada um de nós aqui vamos aceitar ou não o parecer. É só uma questão que a gente precisa, independente da denúncia que seja protocolado aqui, seguir esse rito. Porque vai ter denúncia que vai ter provas, que vai ter fundamentos, que vai ter legitimidade, e o vereador vai dizer, não, eu acho que não. Outro vai dizer, eu acho que sim. Outro vai dizer, eu acho que não. Então, o que é que o procedimento diz? A comissão de ética fala. A comissão de ética analisa. E aí vai trazer um parecer para nós, dizendo, ó, essa denúncia aqui deve ser colocada em plenário pelo recebimento. Aí cada vereador vai dizer se acata ou não o parecer da comissão de ética. Olha que em nenhum momento está sendo retirado a decisão do plenário. Entendeu, César? Em nenhum momento quem vai decidir é o plenário. Agora, esse primeiro momento de análise, mesmo que a gente tenha um conhecimento jurídico, o outro enxerga mais fácil que não faça, quem tem a legitimidade é a comissão de ética, que é um órgão colegiado. Ela vai formular e vai trazer aqui para a gente. Aí cada um aqui vai ter que dizer se aceita ou não o parecer da comissão de ética, que é no final quem decide. Então eu vou ler minha decisão aqui, né? O que eu falei no início é que o Código de Ética protocolado aí coincide com essa decisão nossa. Se você olhar no seu artigo lá, vai estar falando que o trâmite é esse. E fizemos isso após um estudo do conjunto, porque nós não temos esse código. Quando foi ontem, eu perguntei a doutor José, e o Código de Vinícius, fala o que sobre isso? Aí ele, foi a primeira coisa que eu fui olhar depois da nossa reunião, o Código faz justamente isso. Mas só que o Código aí, não estaríamos aqui discutindo, porque o Código a importância do Código, já fala qual é o rito. Entendeu? Então, vamos lá. Então, em nenhum momento, eu estou dizendo que, até porque se eu fosse dar minha opinião aqui, era uma opinião técnica, talvez a de Tandica, que enxerga logo. Mas aí não cabe a mim, presidente, né? Porque aí todos que entrarem aí, eu que vou decidir se vai ou não vai, né? Não, a comissão de ética decide. E depois quem decide? O plenário. A comissão de ética é que faz esse juízo aí e traz para o plenário. Então vamos lá. Essa movimentação processual, procedimental, aqui administrativa, é simplesmente para ver se vai abrir a comissão processante. Nós não estamos entrando em mérito ainda, não, se ele é culpado ou se ele não é culpado, se vai ou não vai. É toda uma análise para que o plenário diga, olha, esse caso aí é bom abrir. Olha, esse caso